Olá, sou o engenheiro civil Pedro Henrique Leles Brito, formado pela Universidade Federal da Bahia. Nesse vídeo vou apresentar para vocês uma planilha que permite calcular sapatas de divisa com vigas de equilíbrio. Essa planilha é composta por 3 tabelas: tabela de entrada de dados, tabela de saída de dados e tabela de verificações. As únicas células que precisam ser preenchidas pelo usuário são essas células em branco de entrada de dados. Após preenchê-las, a planilha irá gerar uma série de resultados que você pode consultar aqui na saída de dados e na tabela de verificações. As primeiras informações que você deve fornecer para a planilha são referentes às propriedades dos materiais que compõem a sapata de divisa e a viga de equilíbrio. E essas propriedades são FCK do concreto, tensão de escoamento do aço, tensão de escoamento do aço que compõe os estribos e tensão admissível do solo. Depois você deve fornecer o valor desses coeficientes de ponderação aqui, γF, γS e Kmag. γF é o coeficiente utilizado para minorar a resistência do concreto e para majorar os esforços. E γS é um coeficiente utilizado para minorar a resistência do aço. Esse Kmag aqui é um coeficiente utilizado para multiplicar a reação aqui de apoio do solo, que é esse R1 aqui, para levar em consideração o peso próprio da sapata e o peso do solo acima da sapata. Então, colocando aqui um coeficiente Kmag de 1,1, isso significa que o peso próprio da sapata mais do solo, o peso próprio do solo acima da sapata, corresponde a 10% desse valor aqui. R1, como eu havia dito, corresponde aqui à força resultante que o solo aplica na sapata de divisa. É a reação de apoio do solo. Em seguida, você deve fornecer as propriedades geométricas da sapata de divisa. Nessa primeira célula aqui, você deve fornecer a dimensão da sapata paralela à divisa. Aqui você deve fornecer a dimensão da sapata perpendicular à divisa. Aqui você fornece a maior altura da sapata e aqui a menor altura da sapata. Se por acaso a sapata de divisa não tiver uma altura constante, como indicado aqui na ilustração, se a altura for diminuindo, por exemplo, em direção aqui, o H1 corresponde à maior altura e o H0 seria a menor altura. Esse C é o cobrimento da armadura da sapata. Aqui você deve fornecer as bitolas da armadura que fica localizada ali na base da sapata. Essa primeira bitola corresponde ao diâmetro das barras paralelas à divisa. E essa outra bitola aqui é o diâmetro das barras perpendiculares à divisa. Então na sapata existem barras aqui paralelas à divisa e barras perpendiculares à divisa. Em seguida você deve fornecer alguns parâmetros aqui referentes ao pilar da divisa. Primeiro você deve fornecer a carga axial que o pilar de divisa aplica na sapata. Depois você deve fornecer algumas propriedades geométricas desse pilar, ou seja, a dimensão da seção transversal do pilar paralela à divisa e a dimensão da seção transversal do pilar perpendicular à divisa. Esse F aqui corresponde à distância aqui do pilar até a divisa. Se por acaso essa distância for zero, basta inserir o valor zero aqui. Aqui você deve fornecer as propriedades geométricas da viga de equilíbrio. Todas essas propriedades você pode consultar aqui nessa ilustração. E perceba que várias células aqui dessa planilha possuem esse tracinho vermelho no canto superior direito. Isso significa que essas células possuem comentários que podem ser acessados posicionando o cursor do mouse sobre elas.
Então, se você não sabe o que significa, por exemplo, esse Z aqui, basta posicionar o cursor do mouse sobre a célula onde contém o Z, que irá aparecer esse balãozinho dizendo que Z é a distância entre o centro dos pilares das sapatas ligadas pela viga de equilíbrio. Ou seja, Z é essa distância aqui. Em seguida, você deve fornecer as bitolas das armaduras localizadas ali na viga de equilíbrio. Então, primeiro você deve fornecer a bitola da armadura negativa, que é a armadura posicionada aqui no banco superior da viga. Aqui você deve fornecer a bitola da armadura inferior, que é uma armadura construtiva utilizada para fixar os estribos, que fica localizada aqui na parte inferior da viga. Aqui você deve fornecer a bitola dos estribos localizados ali no trecho da viga dentro da sapata, a bitola dos estribos localizados ali no trecho da viga fora da sapata, a bitola da armadura de pele, e aqui você deve fornecer a bitola da armadura de costura, que é uma armadura localizada aqui abaixo da armadura negativa e ao longo da altura da viga aqui no trecho compreendido dentro da sapata de divisa. Por fim, você deve fornecer aqui o número de ramos dos estribos localizados ali no trecho da viga dentro da sapata e o número de ramos dos estribos localizados ali no trecho da viga fora da sapata. Terminar de preencher a entrada de dados, você pode consultar os resultados gerados pela planilha aqui. R1 eu já mencionei o que significa. R1 é a força que o solo aplica na base da sapata. Q1 e P1 são os carregamentos utilizados para fazer o cálculo desses esforços solicitantes aqui. Q1 é o carregamento distribuído pelo pilar de divisa ao longo da largura BP1 e é calculado por essa fórmula que está aparecendo aí na tela. E P1 é o carregamento distribuído pela sapata de divisa ao longo da largura B1. E a fórmula para calcular P1 é essa daí que está aparecendo na tela. E aqui nós temos os esforços cortantes e momentos fletores que serão utilizados para fazer o cálculo da armadura transversal e da armadura negativa. Veja que esses valores negativos aqui para o momento fletor significa que esse momento fletor provoca tração no banzo superior da viga. Se o momento fosse positivo, significaria que a tração ocorre no banzo inferior. Aqui a planilha calcula uma série de parâmetros que são utilizados para fazer o cálculo da área de aço da armadura da sapata de divisa. Então aqui é feito o cálculo da excentricidade. Veja que a carga do pilar aqui, N1, a linha de ação dessa carga aqui, não coincide com a linha de ação da reação de apoio aqui do solo, R1. Ou seja, a distância da linha de ação de N1 para N1, a distância da linha de ação da força N1 até R1 corresponde a essa excentricidade aqui, E1. S1 é a área da base da sapata, ou seja, essa área aqui é calculada multiplicando esse valor por esse valor. Esse valor aqui corresponde à tensão média na base da sapata. XA e XB são parâmetros utilizados para fazer o cálculo desses momentos fletores aqui, M1A e M1B. E esses momentos fletores, por sua vez, são utilizados para fazer o cálculo da área de aço da armadura da sapata de divisa. Esse cálculo da área de aço é feito utilizando o método CEP70. Para obter detalhes sobre esse cálculo, basta vir aqui no memorial de cálculo, que aqui você vai encontrar passo a passo de todos os cálculos que são realizados pela planilha. Estou travando um pouco.
Acredito que seja por causa da quantidade de imagens que contém o memorial. Aqui a planilha fornece o valor da altura útil ali da sapata para as barras paralelas ao lado A1. Também faz o cálculo aqui da altura útil para a sapata para as barras paralelas ao lado B1. Na planilha é considerado que as barras paralelas ao lado B1 ficarão sobre as barras paralelas ao lado A1. E as formas utilizadas para calcular essas alturas úteis são essas aí aparecendo na sua tela. Aqui a planilha faz o cálculo da área de aço mínima para as barras paralelas ao lado A1 e a área de aço mínima para as barras paralelas ao lado B1. E as formas utilizadas para fazer o cálculo dessa área de aço mínima são essas daí aparecendo na sua tela. Pelo método SEB70, a planilha faz o cálculo dessas áreas de aço também, das áreas de aço das barras paralelas ao lado A e da área de aço das barras paralelas ao lado B. E o que a planilha faz? A planilha compara essa área de aço obtida pelo método SEB70, compara com as áreas de aço mínimo e fornece o maior valor nessas células aqui. Então, como eu havia dito, aqui temos a área de aço das barras paralelas ao lado A e a área de aço das barras paralelas ao lado B. E aqui é feito o cálculo da quantidade de barras de aço. Aqui corresponde a quantidade de barras de aço paralelas ao lado A1 e aqui a quantidade de barras de aço paralelas ao lado B1. Veja que é adotado pelo menos uma barra a cada 15 ou 16 centímetros, tanto para as barras paralelas ao lado A1 quanto para as barras paralelas ao lado B1. É adotado pelo menos uma barra a cada 15 ou 16 centímetros. E aqui é feito o cálculo do espaçamento das barras. SA é o espaçamento entre as barras paralelas ao lado A1 e SB é o espaçamento entre as barras paralelas ao lado B1. Aqui nessas células é feito o cálculo de alguns parâmetros utilizados para calcular a área de aço da armadura negativa. Então, o que a planilha faz aqui? A planilha pega o maior momento fletor aqui, atuando na viga, com o seu valor em módulo, multiplica pelo coeficiente de ponderação γF e obtém assim um momento fletor de cálculo máximo atuando ali na viga de equilíbrio. Para esse momento fletor de cálculo máximo, a planilha faz o cálculo da distância da linha neutra até a fibra mais comprimida de concreto. Então essa distância aqui, da linha neutra até a fibra mais comprimida de concreto, é feita para a seção onde atua esse momento fletor máximo, esse momento fletor de cálculo máximo. Então, utilizando esses parâmetros e alguns outros, a planilha faz o cálculo aqui da área de aço da armadura negativa. E ela também faz o cálculo de aço da armadura mínima. O valor da armadura mínima você pode obter do item 17.3.5.2.1 da NBR 6118/2014. Esse valor é obtido da tabela 17.3, que pode ser encontrada nesse item da norma. Para o cálculo dessa área de aço mínima, foi adotada as dimensões da seção da viga, localizada aqui próximo da sapata de divisa, ou seja, foram adotadas as dimensões BW e HV. Então, a planilha faz o cálculo aqui da quantidade de barras negativas que atende a essa área de aço aqui, e também faz o cálculo da quantidade de barras da armadura inferior, a armadura posicionada aqui no banzo inferior da viga. Para o cálculo dessa quantidade de barras da armadura inferior, a planilha adota a área de aço mínima, porque essa armadura inferior aqui é uma armadura construtiva, ela serve simplesmente para fixar os estribos. Aqui é feito o cálculo da armadura transversal, ou seja, a armadura composta por estribos, no trecho da viga dentro da sapata,
e no trecho da viga fora da sapata. É feito o cálculo aqui do esforço cortante máximo de cálculo atuando ali no trecho da viga dentro da sapata. Ou seja, a planilha pega esse esforço cortante aqui, um valor característico, que é um esforço cortante atuando ali no trecho da viga dentro da sapata, um maior esforço cortante, e multiplica pelo coeficiente de ponderação γF, e obtém assim um maior esforço cortante de cálculo atuando ali no trecho da viga dentro da sapata. Aí, a partir desse esforço cortante máximo, a planilha faz o cálculo aqui da área de aço da armadura transversal. E faz o cálculo também da área de aço mínima. E aqui a planilha faz o cálculo do espaçamento dos estribos, considerando aqui a maior área de aço. A mesma coisa é feita para o trecho da viga fora da sapata. Então, aqui nós temos o esforço cortante, o maior esforço cortante ali no trecho da viga fora da sapata. O que a planilha faz? A planilha pega esse valor, multiplica pelo coeficiente de ponderação γF, que obtém o maior esforço cortante de cálculo ali no trecho fora da sapata, e faz o cálculo da armadura transversal para esse esforço cortante. E faz o cálculo também da armadura mínima, e aqui faz o cálculo do espaçamento dos estribos. Veja que o valor aqui da área de aço da armadura transversal no trecho da viga fora da sapata deu um valor negativo. O que isso significa? Se você não sabe o que isso significa e quer saber, basta posicionar o cursor do mouse sobre essa célula aqui. Aí a planilha vai abrir esse balãozinho dizendo que essa célula corresponde à área da armadura transversal por metro da viga e vai fornecer uma observação ali. A observação é a seguinte: se essa área de aço for negativa, isso significa que o concreto sozinho é capaz de resistir o esforço cortante, não sendo necessário a armadura transversal. Entretanto, por recomendações da norma, será utilizada a armadura transversal mínima. Ou seja, deu negativo aqui porque o próprio concreto, o concreto sozinho, já é suficiente para resistir a esse esforço cortante aqui. Só que por recomendações da norma, é adotada então a armadura transversal mínima, que é dada por essa área de aço aqui. Aqui é feito o cálculo da área de aço da armadura de pele. Segundo a NBR 6118 de 2014, a armadura de pele só é obrigatória em vigas com mais de 60 centímetros de altura. Só que alguns autores já relataram o surgimento de fissuras ali nas laterais da viga, em vigas com até 50 centímetros de altura. Então, para evitar o surgimento dessas fissuras nas laterais da viga devido à retração do concreto, será adotada a armadura de pele para vigas com até 50 centímetros de altura. Então, aqui é feito o cálculo da área de aço dessa armadura, e aqui é feito o cálculo da quantidade de barras por face da viga para essa armadura de pele. Aqui é feito o cálculo da área de aço da armadura de costura, e aqui a quantidade de barras de aço da armadura de costura. E o que é essa armadura de costura? Se você não sabe, basta posicionar o cursor do mouse aqui, que irá aparecer esse balãozinho dizendo o que significa armadura de costura. A armadura de costura é aquela armadura colocada abaixo da armadura negativa, paralela ao lado B1 e ao longo da altura da viga. Ela tem a finalidade de aumentar a resistência e ductilidade da viga. As bases dessa armadura têm um comprimento aproximadamente igual ao do lado B1. Fica a critério do projetista decidir a necessidade ou não dessa armadura, porque existem projetistas que não utilizam essa armadura. Aqui na tabela de verificações, a primeira verificação da planilha é referente à área da base da sapata. Veja que a base da sapata é de 7.000 centímetros quadrados. Como eu já havia dito, essa área é calculada multiplicando A1 por B1. E o que a planilha faz? A planilha também calcula a área da base da sapata que é necessária para que a tensão que a sapata transmite para o solo não ultrapasse essa tensão admissível aqui. Então,
a base da sapata precisa ter uma área de pelo menos esse valor aqui. Veja que a área que, para as dimensões que escolhemos aqui para a sapata de divisa, a área da base é superior à área necessária. Então, tá ok. A sapata passa nessa verificação. Segundo a NBR 6118 de 2014, para que a sapata seja considerada rígida, sua altura H1 deve ser maior ou igual a esses dois valores aqui. A1 menos AP1 dividido por 3 e maior ou igual a B1 menos BP1 dividido por 3. Obedecidas essas condições, a sapata será considerada rígida. Aqui a planilha faz essa outra verificação. Essa verificação aqui. Ela pega o valor de A1, divide por B1 e verifica se essa razão de A1 sobre B1 é menor ou igual a 3. Se for, a sapata passa nessa verificação também. Outra coisa que deve ser obedecida, outra condição que deve ser obedecida, é que a altura da viga seja maior ou igual à altura da sapata. Ou seja, a viga aqui de equilíbrio, a altura dela aqui no trecho próximo da sapata de divisa, tem que ter uma altura maior ou igual à altura da sapata de divisa. Se essa condição for obedecida, a sapata passa nessa verificação. Aqui é feita a verificação da segurança contra a ruptura das diagonais comprimidas de concreto. E essa verificação é feita aqui para o trecho da viga, localizado ali dentro da sapata, e também para o trecho da viga, localizado fora da sapata. VCD1 é o maior esforço cortante que atua ali no trecho da viga dentro da sapata de divisa. E o que a planilha faz? A planilha compara esse esforço cortante com o esforço cortante resistente de cálculo relativo à ruína das diagonais comprimidas de concreto. Se esse esforço cortante for menor ou igual ao esforço cortante resistente, estará garantida a segurança contra a ruptura das diagonais comprimidas de concreto. Essa verificação é feita então para o esforço cortante aqui no trecho da viga dentro da sapata, e a verificação também é feita ali para o trecho da viga fora da sapata. Aqui é feita algumas verificações referentes ao espaçamento entre os estribos. Segundo a NBR 6118 de 2014, o espaçamento dos estribos não pode ultrapassar determinado valor, que você obtém através desses critérios aqui, que estão aparecendo aí na tela do seu computador, do seu celular, seja lá de onde você esteja assistindo esse vídeo. Então, o espaçamento máximo entre os estribos é calculado utilizando esses critérios aí. Se por acaso o espaçamento que foi calculado aqui para os estribos ultrapassar esse espaçamento máximo aqui, a sapata, ou a viga, no caso, não irá passar nessa verificação. Veja que aqui embaixo, no trecho da viga fora da sapata, a viga não passou nessa verificação. Por quê? Porque o espaçamento máximo aqui para os estribos, de acordo com esses critérios da NBR 6118, foi ultrapassado pelo espaçamento feito aqui, calculado aqui na saída de dados. Então, qual é a recomendação? Embora, teoricamente, com esse espaçamento aqui de 27,76 centímetros, a viga seria capaz de resistir a esse esforço cortante aqui, é preciso obedecer a NBR 6118, que recomenda que o espaçamento seja de pelo menos 18,60 centímetros. Então, em vez de utilizar esse espaçamento aqui, de 27,76, o recomendado é utilizar esse espaçamento de 18,60 ou um espaçamento menor. Aqui embaixo é feita a verificação quanto ao espaçamento transversal. O espaçamento transversal
é a distância ali entre os ramos dos estribos. Então, se a distância entre os ramos dos estribos, que é esse valor fornecido aqui, for inferior ou igual a esse valor máximo aqui, a viga passa na verificação. Essa verificação então é feita para os estribos ali no trecho dentro da sapata e também para os estribos no trecho fora da sapata. De acordo com a NBR 6118/2014, a bitola dos estribos não pode ser inferior a 5 mm e também não pode ser superior à largura da viga ao valor que você obtém pegando a largura da viga e dividindo por 10. Então essa verificação aqui é feita para os estribos localizados dentro da sapata e para os estribos localizados fora da sapata. É verificado aqui também essa razão entre x e d. X, como eu havia dito, é a distância da linha neutra até a fibra mais comprimida de concreto. E d é a altura útil da viga. De acordo com a NBR 6118/2014, para concretos com até 50 MPa, essa razão aqui entre x e d não pode ser superior a 0,45. No sendo superior, a viga passa nessa verificação. Então, depois de terminado de fazer os cálculos aqui da sapata, se você quiser consultar o memorial de cálculo, basta vir aqui nessa segunda aba. E aqui você encontra o passo a passo de todos os cálculos que foram realizados. O memorial de cálculo fica desbloqueado, então o usuário pode modificá-lo da maneira que desejar. Ele pode vir, está travando um pouco aqui, deixa eu destravar. Se ele vir aqui no início do memorial, e quiser adicionar aqui o logo da empresa ou os seus dados profissionais, basta inserir algumas linhas aqui, inserir a quantidade de linhas que for suficiente e colocar aqui o logo da sua empresa ou seus dados profissionais. Depois, se você quiser gerar o PDF desse memorial, deixa eu desativar aqui o antivírus. Pronto, desativei. Às vezes, quando eu não desativo, dá erro na impressão do memorial. Pronto, se você quiser gerar o memorial de cálculo em formato PDF, basta clicar aqui então no botão imprimir memorial. A planilha gera então o memorial em formato PDF. Veja que é um memorial bem detalhado. Contém inclusive ilustrações, várias ilustrações. É um memorial útil para você apresentar para o seu cliente e também é útil para o estudante que pode vir aqui e aprender como faz o dimensionamento de uma sapata de divisa e de uma viga de equilíbrio. Aqui embaixo tem as referências bibliográficas que foram utilizadas para confeccionar a planilha. E aqui tem meu e-mail para contato. Espero que vocês tenham gostado da planilha.